Glórias a Deus. A paz, amados, queridos do Senhor. Mais um dia abençoado, mais um dia poderoso de oração, testemunho e palavra. Mais um dia você vai fazer a oração com salmos. E hoje com Salmos 3, que é um salmos de vitória diante de todos os adversários. Você crê que Deus vai arrancar do teu caminho todas essas pedras de tropeço, todas essas raposas que entraram no teu caminho para querer arrancar, para querer destruir os sonhos e projetos de Deus na tua vida? Você vai ficar agora, primeiro com a palavra que Deus vai te entregar, e depois você vai ouvir o testemunho poderoso e abençoado de um homem de Deus, um testemunho que chegou até nós, de um homem de Deus que jejuou e consagrou. O inimigo se levantou, mas Deus honrou, Deus deu vitória, porque existem castas que somente com jejum e oração são expulsos. Por isso o Senhor te fala hoje: se levanta com autoridade e, se preciso for, vai para o jejum, vai para a oração, porque Deus vai te dar vitória. Receba a palavra agora. A santa palavra hoje para meditarmos encontra em Salmo 3, versículo 6, que assim nos diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Amados, hoje nós vamos contar o testemunho que nos chegou de um irmão, homem de oração, homem de fé, homem que se colocava na brecha em oração, intercessor, homem de Deus, homem que sempre estava sobre a vida das pessoas clamando, orando, e o milagre de Deus acontecia. Porém, lembre-se, a palavra de Deus também nos alerta que as nossas batalhas, as nossas lutas não são contra homens e mulheres, ou seja, não é contra carne e sangue, mas contra o mundo espiritual, contra os principados e potestades do mundo espiritual. E este homem nos conta que ele estava numa manhã, ele se colocou em consagração e jejum, ele estava orando, intercedendo pela vida de pessoas que precisavam de cura, de libertação, e muitas vezes essas pessoas não conseguem orar e consagrar-se a si mesmo, e muitas vezes são intercessores, são profetas, são pessoas de Deus que fazem isso por elas. Muitas vezes o milagre acontece na vida de muitas pessoas, não é pela fé que elas têm, mas pela fé que muitas vezes o intercessor tem. Ele coloca-se diante da brecha, ele enfrenta demônios para que essas pessoas sejam libertas, sejam curadas, mas como sempre alertamos, as retaliações vêm, o inimigo se levanta, e esse homem se levantou cedo em consagração, ia sair, ia para o monte orar, e ele passou pela mesa da casa dele, onde os pais dele estavam tomando café, e a mãe dele disse: filho, toma café. Ele não quis dizer nada para ela que estava em consagração e jejum, mas disse: não, mãe, muito obrigado, pode tomar o café de vocês, Deus abençoe. E o pai dele falou: homem, senta aqui e toma café agora. Ele disse: não, pai, estou satisfeito, Deus abençoe. Amados, conta ele que quando ele terminou de falar isso, virou as costas e ia continuar a caminhada dele para sair de casa. A mãe dele mudou a voz e gritou para ele: eu odeio o seu jejum, eu odeio a sua consagração. E nesse mesmo tempo a voz dela foi alterando, o cabelo dela começou a se erguer, ela tomou na mão a faca que estava sobre a mesa e ela deu um golpe sobre o queijo, dizendo: senta aqui e come agora, você tem que quebrar o seu jejum. Ele, com todo o respeito, porque quem estava tomada era a mãe dele, mas com a autoridade, porque existia um demônio por trás de tudo isso, ele disse: o Senhor te repreenda. E na mesma hora ela foi acalmando, o cabelo abaixou, ela soltou a faca da mão e disse para o filho: Deus te abençoe, continue a sua caminhada. Amados, é muito certo que Satanás, ele é maligno, ele odeia aqueles que oram, ele odeia aqueles que buscam a presença de Deus, ele odeia aqueles que se consagram, ele odeia aqueles que fazem jejum e oração, porque o poder e a autoridade de Deus se concentra nessas pessoas. O diabo não tem medo da Bíblia embaixo do braço de alguém, o diabo odeia quem se coloca diante de Deus, sacrifica-se diante de Deus e coloca-se diante de Deus para que a obra do Senhor aconteça, para que os milagres aconteçam. E é certo que muitos vão se levantar, é certo que muitos que estão de perto ou de longe vão dizer que é besteira, vão dizer que não é nada a ver, vão dizer que isso não vai acontecer, mas a decisão é sua. Você precisa tomar um posicionamento. Então creia na palavra do Senhor, creia em Deus.
Deus. Creia que você tem pessoas que podem orar pela sua vida e essas pessoas têm um compromisso como esse homem de Deus tem. Mas pense que ficou só por isso? Quando ele estava saindo, ele foi pegar o carro que ele ainda não tinha o dele. Ele foi pegar o carro da mãe dele. Quando ele abriu o portão e olhou para trás, o carro simplesmente começou a andar contra ele. Ele teve que se desviar para o carro não passar por cima e ele rapidamente se jogou dentro do carro e puxou o freio de mão que estava baixado e ele foi para o monte orar. E quando ele estava orando lá, pensando em tudo o que aconteceu e dando graças a Deus pelos livramentos, eis que o Deus de Israel levantou uma mulher de Deus nesse monte, que chegou até ele tomada pelo Espírito do Senhor e disse: filho, eis que assim te digo, se levantaram contra você, o demônio se levantou para que você não cumprisse o seu jejum, se levantou para que você não estivesse aqui no monte orando, se levantou para que você não intercedesse pelas vidas que estão sendo salvas, mas eu te digo que como tomaste a decisão de se consagrar, tomaste a decisão de orar pela vida de pessoas, eu te guardei, eu estarei te guardando, porque eu sou contigo e o mal não chegará a ti, porque aos meus anjos dei ordem para te guardar em todos os teus caminhos e te sustentar com as mãos deles, para que você não tropece com o pé em pedra. Então saiba que Deus é fiel na sua vida, consagre-se ao Senhor, tome posição de fazer o que a palavra manda. Acredite em Deus e não nos homens. Acredite em Deus e não naqueles que querem derrubar a sua fé, te afastar de Deus. Acredite, porque o Deus de Israel, ele é fiel, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E se ele liberou uma palavra, a Bíblia diz que as palavras dele não voltam para ele vazia, mas antes cumpre com os propósitos ao qual foi liberado para a honra e glória do nome dele. Então, se você tem promessas, se você recebeu uma palavra, se você está se dedicando ao Senhor, fique firme e com fé, porque Deus é na sua vida. Amém? Vamos entrar para a oração agora? Te posiciona aí, te levanta aí com autoridade, em nome de Jesus. Deus te trouxe hoje para esta palavra. Deus te trouxe hoje para esse testemunho, para dizer para você que o mundo espiritual é real. Deus te trouxe hoje para dizer para você que existe o bem e o mal. Deus te trouxe hoje para dizer para você que você precisa se levantar, que você precisa com autoridade orar, porque o inimigo tem se levantado, o inimigo tem se colocado como oposição diante dos projetos e sonhos que Deus já colocou nas tuas mãos. Saiba você que aquilo que você está indo em busca, que aquilo que você está com o coração muitas vezes cheio de alegria, determinada a conquistar, o inimigo tem tentado tirar da mão de você, o inimigo tem tentado acabar com a tua fé, o inimigo tem tentado te desanimar, mas é nessa hora que você tem que se levantar, assim como este homem se levantou em jejum e oração. Ele se levantou e o Senhor deu vitória, ele repreendeu em nome de Jesus. Muitas vezes o inimigo vai usar até mesmo os de dentro da tua casa, a pessoa mais próxima de você, para querer tirar tua fé, para querer colocar por terra os sonhos e projetos que Deus entregou para você. Mas em nome de Jesus, você veio hoje para ouvir essa palavra, esse testemunho, e vai entrar para esta oração com toda a fé da tua alma, do teu espírito e do teu coração, e você vai dizer pro inimigo que ele vai ter que sair, ele vai bater em retirada por 7 caminhos, ele vai sair, porque o Deus de Israel está na tua vida, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que está contigo, o Espírito Santo está aí agora com você. Você vai entrar para essa oração agora, e em nome de Jesus, você vai ter diante de você a obra completa, as promessas e sonhos que Deus colocou nas tuas mãos. O inimigo não tira, o inimigo não toma, porque você vai orar com fé e autoridade agora. Vamos orar agora. Ore em nome de Jesus e não fica parado na oração. Você coloque diante de Deus, em nome de Jesus. Você vai orar quantas vezes for preciso estes salmos, vai fazer essa oração, vai ouvir esse testemunho, vai ouvir esta palavra, para que você esteja de pé, para que você se fortaleça, para que você se levante, em nome de Jesus. Deus já determinou e não aceita a derrota, em nome de Jesus.
Jesus. Vamos orar agora. Então agora juntos vamos orar 3 vezes o Salmo 3. Apresenta ao Senhor todas as perseguições. Apresenta ao Senhor tudo que tem afrontado a sua vida. Apresenta ao Senhor os adversários. E no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus já passou à frente e todo mal já caiu por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, com fé, com autoridade, na palavra, vamos orar o Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez o Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Deus maravilhoso, vamos orar pela 3ª vez o Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Glórias a Deus. Toma posse, meus amados, toma posse, e quantas vezes for necessário, faça esta oração. Entregue na mão de Deus os seus inimigos, e saiba que a adversidade vai cair por terra, vai fugir por 7 caminhos, porque o Deus de Israel é o teu libertador. Há salvação para a sua vida em Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo através do Deus de Israel. Amém? Aguardamos vocês amanhã para mais um vídeo. Queremos pedir, ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe essas orações, essas palavras em todos os seus grupos para as pessoas que estão necessitadas. Uma palavra dessa pode salvar vida, e você pode ser o agente de salvação para essa pessoa quando você compartilha um vídeo. Se você quer uma oração ou uma orientação, está passando na sua tela agora o nosso e-mail. Mande-nos um e-mail. E se você quiser abençoar este ministério para que ele continue propagando a palavra do Senhor, entre em contato conosco também por este e-mail. Que Deus os abençoe. Desejamos a cada um de vocês paz, saúde e prosperidade de Deus em Cristo Jesus. Amém.